Antes dos reinos se erguerem, antes das espadas serem forjadas em aço, antes mesmo que os primeiros humanos pisassem no continente, existia algo ancestral e poderoso fluindo através de cada fibra da realidade. A magia não foi criada, ela simplesmente existia, selvagem e indomável como o vento que atravessa montanhas. Mas como essa força primordial chegou às mãos de feiticeiros e bruxas? Como o poder que moldava a própria essência do mundo se tornou ferramenta de magos em suas torres? Esta é a história perdida nos ecos do tempo. A origem da magia que transformaria para sempre o destino do continente. Uma narrativa tecida com sangue élfico, sacrifício humano e a ambição que queima mais forte que qualquer feitiço. Prepare-se para descobrir os segredos que as academias mágicas escondem, os rituais proibidos que deram origem aos primeiros conjuradores e o preço terrível que foi pago para que a humanidade dominasse o que nunca deveria ter sido domado. No princípio havia apenas o caos. Não o caos como desordem, mas o caos como força primordial, uma energia que existia antes da própria existência ter nome. Esse poder fluía através de todas as coisas, invisível aos olhos comuns, mas presente em cada respiração do universo. Era o sangue que corria nas veias do mundo, a canção silenciosa que mantinha as estrelas em seus lugares e fazia as marés obedecerem à lua. Os primeiros a perceberem essa força foram os Aen Seid, os elfos antigos que habitavam o continente, milhares de anos antes da chegada dos humanos. Eles não precisavam de livros ou fórmulas complexas. Para os elfos, a magia era tão natural quanto respirar. Suas almas estavam sintonizadas com as frequências do caos desde o nascimento, permitindo que manipulassem a realidade com uma facilidade que parecia milagrosa. Eles moldavam o fogo com pensamentos, curavam feridas mortais com palavras sussurradas e podiam sentir o fluxo da energia mágica como um rio correndo sob seus pés. Nos tempos áureos da civilização élfica, grandes sábios estudavam a natureza dessa força. Eles descobriram que o caos não era uniforme. Existiam lugares onde ele fluía com mais intensidade, como nascentes de um rio subterrâneo. Esses locais se tornaram sagrados, marcados por círculos de pedras ancestrais e templos que ainda hoje permanecem em ruínas pelo continente. Ali os elfos praticavam seus rituais mais poderosos, comunicando-se com entidades de outros planos de existência e tecendo magias que duravam séculos. Mas a era élfica não duraria para sempre. A conjunção das esferas estava se aproximando, um evento cósmico tão raro que ocorre apenas uma vez em eras. Durante esse fenômeno, as barreiras entre diferentes dimensões e realidades se tornariam frágeis como papel molhado. Os sábios élficos previram o evento com décadas de antecedência, mas não compreenderam completamente suas consequências. Eles acreditavam que seria apenas uma tempestade mágica, intensa mas passageira. Quando a conjunção finalmente ocorreu, o céu se rasgou em 1000 feridas luminosas. Criaturas de mundos inimagináveis atravessaram as fendas, monstros que desafiavam toda lógica e razão. Mas não foram apenas bestas que chegaram. Junto com os horrores vieram os humanos, uma raça jovem e ambiciosa, famintos por sobrevivência em um mundo que não era o seu. Eles desembarcaram em costas desconhecidas, olhando com terror e admiração para o continente que seria seu novo lar. Os primeiros humanos não possuíam conexão natural com o caos. Onde os elfos viam rios de energia, os humanos viam apenas ar vazio. Onde os Aen Seid sentiam as pulsações da magia, os recém-chegados sentiam apenas o vento. Essa diferença fundamental criou um abismo entre as raças. Os elfos, orgulhosos de seu dom ancestral, viam os humanos como criaturas inferiores, incapazes de perceber a verdadeira natureza da realidade. E por séculos, assim permaneceu. Mas a humanidade sempre teve uma característica que compensava suas limitações: a determinação incansável de superar obstáculos. Enquanto os elfos confiavam em seus dons naturais, os humanos estudavam, observavam e experimentavam. Eles notaram que certas plantas cresciam apenas em locais onde os elfos praticavam magia.
Perceberam que alguns cristais brilhavam na presença de conjuradores élficos. E mais importante, descobriram que com concentração extrema e ritual preciso, até mesmo um humano comum podia sentir um vislumbre do caos. Os primeiros experimentos foram brutais e frequentemente fatais. Humanos tentavam imitar os gestos dos magos élficos, pronunciavam palavras que ouviam em rituais observados de longe. A maioria morria em explosões de energia descontrolada ou enlouquecia ao tocar levemente a vastidão do caos sem preparo. Mas alguns, os mais talentosos ou os mais sortudos, conseguiam realizar pequenos prodígios, uma chama surgindo do nada, uma ferida cicatrizando mais rápido, uma visão do futuro em sonhos perturbadores. Se você está gostando dessa história sobre as origens místicas da magia, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada épica pelo universo de The Witcher. A virada na história da magia humana ocorreu com o surgimento de Alzur, um nome que seria lembrado através dos séculos tanto com reverência quanto com horror. Alzur não era um mago comum. Nascido em uma vila humilde do que hoje conhecemos como Redânia, ele demonstrou desde criança uma sensibilidade incomum para o caos. Enquanto outras crianças brincavam, Alzur passava horas observando padrões nas nuvens, escutando sussurros que ninguém mais ouvia, sentindo correntes invisíveis no ar. Quando ainda jovem, Alzur teve um encontro que mudaria tudo. Durante uma viagem pelas florestas próximas a Loch Muine, ele se deparou com uma elfa anciã chamada Crevan Espada da Manhã. Ela estava ferida, atacada por bandidos humanos que buscavam roubar seus pertences mágicos. Alzur a ajudou, usando ervas e conhecimentos rudimentares de cura que havia aprendido observando curandeiros de sua vila. Grata e impressionada com a sensibilidade do jovem para energias sutis, Crevan tomou uma decisão que horrorizaria seu povo. Ela ensinaria a um humano os segredos da magia élfica. Durante 5 anos, Alzur estudou sob a tutela de Crevan em uma torre escondida nas Montanhas Azuis. A elfa lhe ensinou a língua ancestral, o idioma no qual a magia respondia mais prontamente. Mostrou-lhe como sentir as linhas de poder que atravessavam a terra, como desenhar energia do próprio ambiente, como visualizar construções mentais que moldariam a realidade. Mas, acima de tudo, Crevan advertiu sobre o preço que toda magia exigia. O caos não era generoso. Cada feitiço extraía um pedágio do conjurador. Alzur absorveu esses ensinamentos com uma fome insaciável. Ele descobriu que, embora os humanos não tivessem a conexão natural dos elfos com o caos, eles possuíam algo que os Aen Seid haviam perdido ao longo de milênios: criatividade desesperada e vontade de arriscar tudo por poder. Enquanto os elfos seguiam métodos testados por gerações, Alzur começou a experimentar, a combinar técnicas de formas que nenhum elfo ousaria. Foi durante esses experimentos que Alzur fez sua descoberta mais importante e terrível. Ele percebeu que certas substâncias podiam amplificar dramaticamente a conexão de um humano com o caos. Sangue de criaturas mágicas, extratos de plantas que cresciam em nexos de poder, minerais que haviam sido expostos a tempestades mágicas durante a conjunção. Mas a verdadeira revelação veio quando ele descobriu que mutações físicas poderiam tornar o corpo humano um condutor mais eficiente de energia mágica. Crevan ficou horrorizada quando descobriu os experimentos de Alzur. O jovem havia começado a testar suas teorias em si mesmo, consumindo poções que alteravam sua própria biologia, abrindo canais em sua mente que nunca deveriam existir. Ela o expulsou da torre, mas era tarde demais. Alzur havia provado que humanos podiam não apenas usar magia, mas potencialmente superá-la em formas que os elfos nunca imaginaram. Retornando às terras humanas, Alzur começou a reunir discípulos. Ele procurava por aqueles que, como ele, possuíam sensibilidade natural ao caos. Eram raros, talvez 1 em 1000 possuía o dom latente. Mas Alzur tinha métodos para despertar esse potencial adormecido. Rituais dolorosos, poções que levavam alguns à loucura e outros à iluminação, meditações que duravam dias sem interrupção. Muitos morreram no processo, mas aqueles que sobreviviam emergiam transformados,
capazes de canalizar o caos com uma proficiência que rivalizava com jovens magos élficos. A notícia se espalhou. Outros humanos com conhecimento mágico rudimentar começaram a buscar Alzur, ansiosos por aprender seus métodos. Formou-se o primeiro núcleo do que eventualmente se tornaria a Irmandade dos Feiticeiros. Mas esses primeiros magos eram diferentes das figuras polidas e aristocráticas que conhecemos hoje. Eles eram experimentadores selvagens, dispostos a arriscar corpo e alma em busca de maior poder. Suas magias eram instáveis, perigosas tanto para inimigos quanto para eles mesmos. Foi Alzur também quem descobriu que a magia tinha um custo invisível, especialmente para humanos. Diferente dos elfos, cujos corpos haviam evoluído ao longo de milênios para lidar com energias mágicas, os humanos sofriam consequências terríveis. A exposição prolongada ao caos causava esterilidade em muitos conjuradores. Outros desenvolviam mutações físicas, envelhecimento prematuro ou instabilidade mental. Alzur teorizou que a magia estava literalmente consumindo a vitalidade humana, queimando anos de vida em troca de poder momentâneo. Essa descoberta levou a outro de seus experimentos mais controversos. Se a magia consumia vida, talvez fosse possível sacrificar vidas de outros para alimentar feitiços mais poderosos. Alzur nunca publicou esses estudos, mas rumores circulavam sobre rituais negros praticados em sua torre, sobre gritos que ecoavam na noite, sobre coisas que ele invocava que não deveriam existir em nenhum mundo. Quando Crevan soube dessas práticas, ela reuniu um grupo de guerreiros élficos para destruir seu antigo pupilo. Mas quando chegaram à torre de Alzur, encontraram apenas cinzas e círculos de poder queimados no chão. O mago havia desaparecido, mas seu legado permaneceria para sempre. Se você está fascinado por essa jornada, através dos segredos obscuros da magia, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar como essa história se desenrola e transforma o destino de todo o continente. Os discípulos de Alzur espalharam-se pelo continente como sementes levadas pelo vento. Cada um carregava fragmentos do conhecimento proibido, métodos para despertar o dom mágico latente em humanos comuns. Mas eles também carregavam a consciência do terrível preço que a magia exigia. A questão não era mais se os humanos podiam usar magia, mas sim como controlar esse poder sem destruir a si mesmos no processo. Entre os discípulos mais proeminentes estava uma jovem chamada Clara, que viria a ser conhecida como Clara de Kovir. Ela havia sobrevivido aos rituais de despertar de Alzur, mas a experiência a transformou profundamente. Clara via a magia não como uma ferramenta de poder individual, mas como um conhecimento que precisava ser sistematizado, estudado e transmitido com segurança. Ela sonhava com um lugar onde jovens com o dom pudessem aprender sem os perigos extremos dos métodos de Alzur. Clara viajou até o reino de Kovir, onde conseguiu audiência com o rei Hadmir II. Ela demonstrou seu poder curando a filha do monarca, que sofria de uma doença que nenhum curandeiro comum conseguira tratar. Impressionado e grato, Hadmir concedeu a Clara terras e recursos para estabelecer a primeira verdadeira escola de magia do continente. Ali nasceu o que viria a ser conhecido como a Academia de Aretusa, embora naqueles primeiros dias fosse apenas uma torre modesta com meia dúzia de estudantes. O modelo de Clara era revolucionário. Em vez dos métodos brutais de Alzur, ela desenvolveu um sistema de treinamento gradual. Estudantes começavam aprendendo teoria, memorizando fórmulas e gestos, meditando para fortalecer suas mentes antes de tocarem o caos diretamente. Quando finalmente tentavam seus primeiros feitiços, faziam isso sob supervisão rigorosa, com amuletos de proteção e círculos de contenção prontos para absorver energia descontrolada. A taxa de mortalidade caiu dramaticamente, mas Clara enfrentou resistência de muitas direções. Os elfos viam as escolas humanas como blasfêmia, uma raça inferior roubando conhecimento que não lhes pertencia. Magos mais velhos, treinados nos métodos caóticos de Alzur, desprezavam a abordagem cautelosa de Clara como fraqueza. E muitos reinos humanos temiam concentrações de poder mágico que não podiam controlar diretamente.
A solução veio através de um pacto engenhoso. Clara propôs que as escolas de magia permanecessem neutras em conflitos políticos, oferecendo seus serviços a todos os reinos igualmente. Em troca, os governantes concederiam autonomia às academias e proteção legal aos magos. Feiticeiros serviriam como conselheiros reais, curandeiros de corte e às vezes armas estratégicas, mas nunca governariam diretamente. Esse equilíbrio delicado permitiu que a magia florescesse sob supervisão institucional. Outras academias surgiram seguindo o modelo de Aretusa. Ban-Ard foi estabelecida em Kaedwen, focando em magia de combate e proteção. Gwaithon Howl surgiu em Nilfgaard, especializada em magias de previsão e manipulação mental. Cada escola desenvolveu suas próprias tradições e especialidades, mas todas seguiam princípios fundamentais: treinamento sistemático, ética de não interferência direta em política e, acima de tudo, o reconhecimento de que magia tinha um preço que precisava ser pago com sabedoria. Foi também nessa era que os feiticeiros descobriram uma forma de mitigar parcialmente o custo físico da magia. Através de rituais complexos e muitas vezes dolorosos, eles aprenderam a moldar seus próprios corpos, tornando-os mais resistentes à corrosão do caos. Isso explicaria por que feiticeiros e feiticeiras pareciam não envelhecer, mantendo a aparência jovem por décadas ou até séculos. Mas essa imortalidade aparente tinha seu próprio preço oculto. Muitos perdiam a capacidade de sentir emoções profundas, tornando-se distantes e calculistas. A esterilidade era quase universal entre conjuradores poderosos. Com o tempo, desenvolveu-se uma sociedade complexa de magos. A Irmandade dos Feiticeiros tornou-se uma organização formal, com conselhos, hierarquias e leis internas. Eles estabeleceram o Capítulo dos Magos, um corpo governante que mediava disputas entre conjuradores e determinava quais magias eram permitidas e quais eram proibidas. Necromancia, manipulação temporal e certas formas de controle mental foram banidas, consideradas perigosas demais até para feiticeiros experientes. Mas nem todos os magos aceitaram essas restrições. Surgiram os renegados, conjuradores que praticavam artes proibidas nas sombras. Alguns buscavam imortalidade verdadeira através de rituais sombrios. Outros tentavam abrir portais para outras dimensões, arriscando criar novas conjunções em escala menor. E havia aqueles que, como Alzur antes deles, experimentavam com a criação de vida artificial e mutação de criaturas existentes. A magia havia percorrido um longo caminho, desde os dias em que era privilégio exclusivo dos elfos. Os humanos não apenas aprenderam a canalizar o caos, mas desenvolveram suas próprias tradições, teorias e aplicações. Onde os elfos viam a magia como parte da natureza, os humanos a tratavam como ferramenta a ser dominada e aperfeiçoada. Essa diferença fundamental de filosofia criaria tensões que persistiriam por séculos. Hoje, quando um jovem com o dom é identificado e levado para Aretusa ou Ban-Ard, ele passa por rituais que ecoam aqueles primeiros experimentos dolorosos de Alzur. Quando uma feiticeira molda seu rosto para a beleza eterna, ela paga o preço que Clara de Kovir primeiro descobriu. E quando um mago conjura fogo das palmas de suas mãos, ele está canalizando a mesma força primordial que os elfos sentiram milênios atrás, o caos que existia antes da própria existência. A magia em The Witcher não é um presente dos deuses ou uma força benevolente. É uma energia que exige sacrifício, que corrompe tanto quanto empodera, que oferece poder imenso em troca de humanidade. Cada feitiço lançado carrega o eco daqueles primeiros magos que arriscaram tudo para roubar o fogo dos elfos. E cada geração de conjuradores deve decidir novamente quanto está disposta a pagar pelo poder de moldar a realidade à sua vontade. Essa é a verdadeira origem da magia no continente. Uma história de ambição e sacrifício, de conhecimento conquistado através de dor, de poder que transforma tanto o mundo quanto aqueles que ousam manejá-lo. E enquanto houver aqueles com a coragem ou a arrogância de tocar o caos, essa história continuará se escrevendo no sangue e na luz de cada novo feitiço conjurado sob as estrelas antigas.
Se você ficou fascinado por essa jornada épica, através das origens da magia em The Witcher, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias profundas e emocionantes deste universo extraordinário. Compartilhe nos comentários qual aspecto da magia você acha mais intrigante.